Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para fazer breves comentários acerca da matriz de objetivos e conteúdos do exame final de Química da 9ª classe do ano 2025. E desta feita nós estamos aqui para falar basicamente deste conteúdo aqui, distribuição de eletrões por níveis de energia. Para este conteúdo aqui nós temos basicamente dois objetivos. Temos aqui o quê? Representar a distribuição eletrônica dos elementos por níveis de energia. Temos também localizar o elemento químico na tabela periódica com base na sua distribuição eletrônica. Bom, é importante destacar aqui que na aula passada nós tivemos a falar acerca da distribuição eletrônica por níveis de energia. Portanto, na aula de hoje, o que nós vamos fazer é simplesmente usar a distribuição eletrônica para localizar um certo elemento químico na tabela periódica. Portanto, nós vamos focar a nossa atenção para este objetivo aqui, localizar o elemento químico na tabela periódica com base na sua distribuição eletrônica. Então, o examinando deve ser capaz de efetuar a distribuição eletrônica do átomo de um certo elemento e, com base nesta distribuição eletrônica, localizar este elemento na tabela periódica. Bom, nós temos aqui alguns exemplos concretos, então vamos tentar resolver aqui cada exercício de modo a podermos colocar em prática, neste caso, os conhecimentos acerca da distribuição eletrônica e como usar esta distribuição eletrônica para localizar um certo elemento na tabela periódica. Bom, é importante aqui destacar que o primeiro passo para que nós possamos, neste caso, localizar um certo elemento químico na tabela periódica com base na sua distribuição eletrônica é, de fato, efetuar a distribuição eletrônica. E para efetuar a distribuição eletrônica, nós temos que ter em conta que cada nível de energia contém um número máximo de eletrões. Nós vimos isso na aula sobre a distribuição eletrônica, que cada nível de energia contém um número máximo de eletrões. Então, o primeiro passo é recordar-se daquela tabelinha que nós vimos, que contém lá as camadas e o número máximo de eletrões em cada nível de energia. E também recordar-se das regras que nós vimos. Uma das regras diz que na última camada nós não podemos ter mais do que 8 eletrões. Então, temos que recordar também dessas regras. Bom, então temos aqui o exercício número 1 que diz o seguinte, temos o que aqui? Dado o símbolo, então temos esta representação aqui, temos que recordar, sempre que eu tiver uma representação, deixa aqui, o número que aparece por cima representa o número de massa e este representa o número atômico, né? O menor deles é sempre o número atômico. Então, temos aqui A. Faça a distribuição eletrônica do átomo. B. Localize o átomo na tabela periódica, indicando o grupo e o período. Então, vamos fazer isso. Então, o primeiro passo é efetuar a distribuição eletrônica, tendo em conta, neste caso, os conhecimentos acerca da configuração eletrônica ou distribuição eletrônica. Então, para o número 1, neste caso, a linha A, temos aqui o G. Então, temos aqui 32. Podemos não colocar o número de massa, porque o que nos interessa é o número atômico. Bom, é um átomo neutro, ou seja, que não tem carga elétrica. Então, o número atômico, que corresponde ao número de prótons, é igual ao número de eletrões. Então, significa que esta espécie química tem 32 eletrões. Então, temos que distribuir estes 32 eletrões. Então, recordando da aula sobre a distribuição eletrônica, nós sabemos que vamos ter aqui primeiro a camada K, que suporta 2 eletrões. Então, esta camada já está cheia. Vamos passar para a camada seguinte, que neste caso seria a camada L. Então, aqui na camada L vamos ter o quê? 8 eletrões. Já usamos aqui 10 eletrões. Ainda não completamos aqui os 32 eletrões que essa espécie química apresenta. Então, significa que temos que dar continuidade com a configuração eletrônica. Então, vamos agora para a camada M. Então, temos aqui o quê? 18 eletrões. Então, neste caso aqui, para completarmos os 32 eletrões, verificamos que estão a faltar apenas 4 eletrões. Então, neste caso, vamos para a camada seguinte. Neste caso, vai ser a camada N. Então, aqui vamos ter aqui o que? 4 eletrões. Então, efetuando aqui a soma, nós vamos perceber que somando estes eletrões, o resultado vai ser 32, que é justamente o que? A quantidade de eletrões que essa espécie química possui. E como é que nós vamos usar esta distribuição eletrônica para localizar este elemento químico na tabela periódica? É simples. Eu vou dar aqui algumas dicas bem básicas. Primeiro, para saber qual é o grupo, nós temos que olhar para a última camada.
Então, neste caso, a última camada que nós acabamos de preencher aqui é a camada N. Então, se eu quiser saber qual é o grupo, vou olhar para a última camada e vou verificar quantos elétrons eu tenho na última camada. Então, neste caso aqui, a última camada é N e na última camada temos aqui 4 elétrons. Então, isso significa o quê? Que este elemento químico localiza-se no quarto grupo A da tabela periódica. Então, agora vamos responder aqui B. Então, grupo, como é que nós fazemos para descobrir o grupo? Olhamos para a última camada e procuramos saber quantos elétrons temos na última camada. Se temos aqui 4 elétrons, então significa que o elemento está no quarto grupo. Então vamos ter aqui quarto grupo A. Então já temos o grupo e também queremos o período. Como é que nós vamos descobrir o período? É simples. Vamos verificar quantas camadas eletrônicas nós tivemos que preencher na distribuição eletrônica. Temos aqui uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Então, tivemos que usar 4 camadas eletrônicas para distribuir os 32 eletrons, o que significa que este elemento na tabela periódica encontra-se, neste caso, no quarto período. Então, é simples. Então, já resolvemos o exercício número 1. Agora, vamos resolver aqui o exercício, neste caso, número 2. Deixa eu colocar daqui para que nós possamos ver com facilidade. Temos aqui o seguinte: dado o átomo Y, temos aqui número atômico 8, número de massa 16, onde Y não representa o símbolo de um elemento. Então, esta representação aqui não quer dizer que este Y é um elemento, não. Estamos a usar uma letra qualquer, né? Temos aqui A. Faça a distribuição eletrônica. Qual é o grupo e o período que pertence a este elemento. Então, basicamente é a mesma coisa que nós acabamos de fazer no exercício número 1. Então, o primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica. Então, neste caso aqui, vamos para o número 2. Então, temos aqui esta representação. Vamos ver aqui, Y8, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? É só efetuarmos a configuração eletrônica. Temos aqui a camada K com 2 eletrons. Então, já usamos 2 dos 8. Então, faltam 6. Então, passemos para a camada seguinte, que é L. Então, neste caso aqui, vamos ter aqui o que? 6 eletrons. Então, somando 2 mais 6 vai dar 8. Então, já terminamos a configuração eletrônica. Para saber qual é o grupo, é simples. É só olhar para a última camada que você preencheu. Então, a última camada é L. Então, quantos eletrons nós temos na camada L? 6. Então, podemos dizer que este elemento encontra-se em que grupo? Temos aqui sexto grupo A. Agora, quantas camadas nós tivemos que usar para efetuar a configuração eletrônica? 2 camadas apenas. Temos aqui camada K e L. Então, significa que este elemento está em que período mesmo? Vai estar no segundo período. Então, já resolvemos aqui também. Então, vejam que é bem fácil localizar um elemento com base na sua configuração eletrônica. E temos, por fim, aqui, temos aqui o quê? Temos aqui um exercício. Temos aqui este exercício aqui. E aqui diz, dados os átomos a seguir, temos aqui flúor, fósforo, oxigênio e potássio. Faça a adição eletrônica, localize os elementos na tabela periódica. Atenção, quando se diz localize o elemento na tabela periódica, significa que você deve indicar sempre o grupo e o período. Então, só se pode localizar um elemento químico na tabela periódica quando se conhece o seu grupo e o seu período. Então, aqui, apesar de não terem dito, indique qual é o grupo, qual é o período. Quando se diz localize o elemento na tabela periódica, é para fazer isso. Indicar o grupo e o período na tabela periódica. Então, vamos resolver. Temos aqui A, que é o flúor, né? Então, vamos fazer aqui A. Então, vou colocar aqui um espaço. Temos aqui A, flúor, com número atômico 9. Então, os procedimentos são os mesmos. Primeiro, configuração eletrônica. O que nós vamos ter aqui? Camada K, com 2 eletrons. Então, ainda não terminamos, porque ele tem 9 eletrons. Então, ainda faltam mais 7 para concluir. Então, passamos para L, colocamos aqui 7 eletrons. Então, já terminamos a configuração eletrônica. Então, temos aqui na última camada 7 eletrons. Então, podemos dizer que este elemento está em que grupo? Se temos 7 eletrons na última camada, é porque está no sétimo grupo A. Então, sétimo grupo A. E quantas camadas nós tivemos que preencher? 2 camadas. Então, podemos dizer que quanto ao período,
vai estar no segundo período. Então, vejam que é simples. E vamos lá ver o que nós temos também em B. Em B temos fósforo, né? Então, temos aqui B, fósforo com número atômico 15. Então, é só efetuar a configuração eletrônica também. Primeiro, vamos ter aqui K com 2 eletrons. Depois, vamos ter aqui o L com 8 eletrons. Agora já são 10 para chegar a 15, só faltam 5. Depois, vamos para M com 5 eletrons. Então, somando daí 15, já concluímos a distribuição eletrônica. Agora é só verificar. Última camada, temos aqui 5 eletrons. Então, significa que este elemento encontra-se em que grupo? No grupo 5A. Então, sempre usamos aqui um número romano para indicar o grupo, né? E quantas camadas nós tivemos que usar para efetuar a configuração eletrônica? 3 camadas. Então, podemos dizer que quanto ao período, então é só contar 1, 2, 3 camadas. Então, terceiro período. Então, vejam que é bem fácil efetuar, neste caso, essa configuração eletrônica e localizar o elemento na tabela periódica. Temos aqui o C. Então, o C, temos aqui o oxigênio com número atômico 8. Então, temos aqui K com 2 eletrons. Depois temos o que? O L. Então, temos que colocar aqui 6 para encerrar. Então, neste caso aqui, temos aqui última camada com 6. Então, podemos dizer que o grupo vai ser o que? Neste caso, o sexto grupo A. E temos 2 camadas. Então, o período vai ser o segundo período. E por fim temos aqui D, que é o potássio. Potássio, temos aqui D, K com número atômico 19. Então, na primeira camada vamos ter 2 eletrons. L, vamos ter aqui 8. Então, temos aqui 10 para concluir. Temos que colocar aqui o que? 9, né? Para somar e tudo dar 19. Mas atenção, se eu for a colocar 9 na última camada, sempre quer dizer que ele vai ter 9 eletrões na última camada. E nós já vimos na aula sobre distribuição eletrônica que na última camada o máximo de eletrões que nós podemos ter são 8. Então eu não posso colocar aqui 9. Apesar de, se eu for a colocar aqui um 9, a soma vai dar sim 19. Mas a regra já diz que na última camada não podemos ter mais do que 8 eletrões. Então, neste caso aqui, o que nós temos que fazer? Temos que aplicar uma outra regra. Sempre que eu tiver na última camada, entre 9 e 18, deixamos aí 8 e passamos os restantes eletrões para a camada seguinte. Então, aqui, vamos colocar 8 eletrões. Então, aqui eu tinha que colocar 9, mas a regra proíbe que eu tenha na última camada mais do que 8. Então, vou colocar aqui 8 e está a faltar um eletrão. Então, neste caso, este último eletrão vai passar para aqui. Então, esta aqui seria a adição eletrônica correta para o potássio. Temos aqui, na última camada, um eletrão. Então, podemos dizer que o grupo vai ser o primeiro grupo A da tabela periódica. E quantas camadas nós tivemos que usar aqui? Temos aqui 1, 2, 3 e 4. Opa, então, período vai ser o quarto período. Então, encerramos e era basicamente isto aqui que nós queríamos trazer aqui acerca da distribuição eletrônica e como usar esta distribuição eletrônica para localizar o elemento na tabela periódica. Então, se você gostou desta aula, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima aula.